Esse mês, a igreja se propõe a pensar histórias bíblicas para nelas encontrar motivação para renovo. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Ruth. O livro de Ruth, que fica logo depois do livro de Juízes, antes do primeiro livro de Samuel. E eu quero te convidar a pensarmos no livro de Ruth em alguns momentos de reflexão sobre vivências que se manifestam como redentivas na história, no conto narrado no livro de Ruth. O livro de Ruth, ele trabalha os movimentos humanos. O livro de Ruth, ele trabalha que todo ser humano, a humanidade, se movimenta em busca do bom lugar. O livro de Ruth vai dizer que havia fome em Belém e ela e o seu marido saíram para Moabe por causa da fome. A humanidade se movimenta em busca do bom lugar. O livro de Ruth, ele também traz o movimento da humanidade em busca dos bons resultados, das coisas que deem certo, das coisas que prosperem, das coisas que vão à frente. É nessa perspectiva que esse casal sai da sua terra em busca de melhores oportunidades para si, para os seus filhos, e olha também a própria vida dos seus filhos crescendo, com o livro de Ruth dizendo que esses filhos também se casaram. O livro de Ruth traz a ideia do movimento humano pela boa vida na experiência familiar. Todos nós desejamos que a experiência familiar seja boa, seja abençoadora. E temos por abençoadora na experiência familiar que nossos filhos estejam bem, que as coisas estejam dando certo dentro do nosso planejamento, dos nossos sonhos, que nós não estejamos atingidos por situações que nos tragam limites. Essa é a movimentação humana. Mas é interessante porque o livro de Ruth também traz não só a movimentação humana, mas traz também as realidades humanas. E é interessante porque quando ele trata das realidades humanas, eu me lembro de uma canção escrita pelo Gilson Felicíssimo, um compositor de Volta Redonda, que ele diz assim: viver não é fácil. Não vá se iludir pensando que é só prazer. Quem tem Deus se faz forte, mas mesmo assim vai se magoar. E quando ele diz isso, ele vai dizer que na vida, na existência, nós, por vezes, por mais que estejamos na presença de Deus, caminhando com Deus e buscando viver a vontade de Deus, precisamos entender que mesmo assim nos magoaremos, viveremos dificuldades. E o livro de Ruth mostra isso, quando Noemi vai dizer assim: Deus tornou a minha vida amarga. Deus me fez viver de forma amarga. E o sofrimento e o lamento se mostram ali. Mas, no estudo teológico, se sustenta que o livro de Ruth tem simbologias da redenção. No estudo teológico se tem a compreensão que o livro de Ruth mostra que a redenção é a todas as gentes, a todas as nações. Porque Ruth não é uma mulher do povo de Israel, não é uma hebreia. Ruth é uma moabita. Aliás, ela é de um povo que é tido por amaldiçoado, ainda que próximo
etnicamente de Israel. O livro de Ruth vai mostrar que a redenção é a todas as gentes por meio da graça de Deus, que se manifesta com benevolência na história humana. E a história se dá num contexto de narrativa de fome, de seca, de falta, mas também de superação da fome, de plantio, de colheita, de abundância, que alguns vão comparar com o Pentecoste, porque o livro de Ruth, dentro da liturgia judaica, sempre era lido nas festas de Pentecostes, nas festas das semanas, nas festas das colheitas, trazendo a ideia de que a redenção de Deus é abundante, e como em Pentecostes, pela presença do Espírito, ela traz abundância para a vida humana. E aí eu quero te convidar a ler aqui comigo o capítulo 1, dos versículos de 1 a 8, e o versículo de número 16 do livro de Ruth. Capítulo 1, versículos 1 a 8 e versículo 16, quando diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos chamavam-se Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminho de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Versículo 16. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quero falar nessa manhã, pensando nas vivências redentivas narradas no livro de Ruth, sobre a hospitalidade e o acolhimento sem fronteiras. O livro de Ruth, que fala dessa coisa dos movimentos humanos, que fala da realidade humana e que fala da redenção, é um livro que nos provoca com a proposta da vivência da hospitalidade, de compreensão de que a redenção é uma manifestação de gente que vive a hospitalidade, de que a redenção de Deus é uma manifestação de hospitalidade, de um coração hospitaleiro, de um coração aberto. E eu queria pensar com você sobre a hospitalidade e o acolhimento sem fronteiras na história
de Ruth e de Noemi. Há um sociólogo francês, Derrida, que vai dizer o seguinte: hospitalidade é o direito a ser bem-vindo. Hospitalidade é o direito a ser bem-vindo. E ele vai dizer que nós, seres humanos, somos provocados por esse desafio de sermos hospitaleiros. E a palavra hospitalidade, ela, na sua origem, no grego, ela significa xenofilia, ser amigo do estranho, ser amigo do estrangeiro. E na sua proposição, Derrida vai dizer o seguinte: é muito mais tendente a nós sermos marcados pela hostilidade do que pela hospitalidade no relacionamento com o outro, principalmente quando nós o percebemos como um estranho. É mais fácil que sejamos hostis. E aí ele vai dizer, na verdade, hostilidade e hospitalidade são palavras de uma mesma raiz e expressão de reações possíveis a uma mesma situação. Os relacionamentos que a vida nos propõe. E nos relacionamentos que a vida nos propõe, o encontro com o outro, o relacionamento com o outro, e se nós respondemos a esse relacionamento com o outro com hospitalidade ou com hostilidade. E é mais fácil de início ser hostil, porque não é fácil aceitar quem é diferente a mim, porque não é simples lidar com o que o outro manifesta, de modo que eu não sei fazer como ele faz, não sei ser como ele é, não tenho apreço àquilo que ele tem por apreço. Hoje conversávamos sobre isso, Roberto e eu, enquanto estávamos tomando café. E falávamos sobre essa coisa de sermos desafiados por aquele que é percebido por estranho. E muitas vezes que interferem no ser, interferem na segurança, interferem na estabilidade dessa pessoa, e é preciso que ela receba de nós amor, acolhimento, afirmação. Não só por sermos peregrinos. A hospitalidade, ela é um acolhimento sem fronteiras, porque todos nós somos chamados a aprender com o desprendimento. O texto nos fala do relacionamento de Noemi e Ruth. O texto nos fala que Noemi diz para ela e para Orfa, a sua outra nora: queridas, minhas filhas, vão, sejam livres, voltem para as suas terras. Os meus filhos morreram, eu não tenho como cuidar de vocês. Vão, tenham a sua vida livre para viverem por vocês mesmos. Orfa tenta ficar, mas diante da insistência de Noemi, ela se permite ir embora. Porém, Ruth, mesmo com toda a insistência de Noemi, ela vai dizer: de modo nenhum eu vou te deixar. Onde quer que fores, irei eu. E o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Onde tu morreres, ali morrerei eu. Eu rio agora porque eu me lembro do meu casamento. Nas juras do nosso casamento, o pastor trouxe esse texto. E repetimos um para o outro. Quando acabou o casamento, e melhor, semanas depois, quando eu e minha esposa fomos visitar a uma senhora da igreja, ela chamou a minha esposa e disse assim: eu não falaria o que você falou lá na igreja. Onde tu morreres, morrerei eu. De jeito nenhum. Se o meu marido morrer, ele que morreu. Eu quero viver a minha própria vida.
Como entender essa proposta de Ruth? Como entender essa declaração de Ruth, se nós não compreendermos e não formos tomados pelo desprendimento, em que nós passamos a compreender que a relação humana, que os relacionamentos não são apenas de posse, não são apenas de propriedade, não são apenas de egoísmo. Noemi poderia dizer para as suas noras: eu preciso que vocês fiquem comigo o tempo todo, porque eu não tenho como ser cuidada se vocês não estiverem comigo. Mas ela diz, ao contrário disso: minhas filhas, vão e sejam felizes. O acolhimento não é só quando a gente traz para junto da gente, mas o acolhimento é quando a gente ama, e amando a gente tem a liberdade para dar ao outro a liberdade para viver. A ponto de eu dizer que eu não vou condicionar a minha vida à sua vida, e eu não vou condicionar a sua vida à minha vida. Em que relacionamentos conjugais não são relacionamentos manipuladores, não são relacionamentos possessivos, não são relacionamentos de chantagem com os quais se toma a vida do outro e se rouba abusivamente o direito do outro viver. Em que relacionamentos de pais e filhos, em que relacionamentos de amigos não são relacionamentos consumidores a ponto de impedirem o outro de existir, mas são relacionamentos profundos, sinceros e desprendidos, para que quando se perceba a diferença, para que quando se perceba os limites, se seja capaz de dizer: vá, viva, seja livre. E é interessante porque aqui nós temos o desprendimento do egoísmo, nós temos o desprendimento da limitação. Noemi vai dizer assim: minhas filhas, eu não tenho para oferecer para vocês o que vocês precisam. E mesmo que eu pudesse ser mãe, vocês iriam ter que esperar que os meus filhos crescessem. Vão, vivam. Vocês têm o direito de desfrutar o bem. Então, a hospitalidade e o acolhimento sem fronteiras, como uma vivência redentiva, ela é manifesta porque todos nós somos peregrinos. Porque todos nós somos chamados a aprender com desprendimento. Porque nós podemos também, para além do desprendimento, vivenciarmos o bem do apego. É interessante, não é contradição, mas é ampliação da existência. Você se desprende e, ao mesmo tempo, você tem a experiência de, além de se desprender, você tem a experiência de amar com apego. E dizer: somos um do outro para o que for, haja o que houver. E com isso, apreciar o outro para muito além do que ele apresenta. O apego não é amar apenas porque o outro é belo e, por isso, agradável de ser amado. O apego é amar muito além do que o outro apresenta, porque muitas vezes o outro não tem beleza para apresentar. Quando Noemi chega na terra de Belém, ela vai dizer para as suas amigas assim: não me chamem mais Noemi. Noemi significa agradável, ditosa. E ela vai dizer: me chamem Mara. Significa amarga. Você já viu alguém dizer assim: me chamem de amarga? Às vezes a pessoa não vai dizer esse nome, mas quando a pessoa diz assim: olha, eu estou azeda. Olha,
eu estou insuportável. Olha, eu não quero proximidade com ninguém. O apego é a capacidade de amar para muito além do que a pessoa apresenta. E Ruth apega-se a Noemi, mesmo com Noemi numa fase amarga da sua vida. Nem sempre as pessoas estarão nas fases mais doces da sua vida. E eu me lembro, queridos, que nós tínhamos um cântico antigamente, o pessoal do louvor aqui cantando Davi Sasser, cantando cânticos atuais, eu me lembro de um cântico antigo que diz assim: mas não se torture, pois não há quem ature, ao lado de gente tristonho a ficar. Você já imaginou você chegando na igreja, você está triste, você está abatido, você está numa fase difícil da sua vida, e a igreja está cantando a todo alto e bom som, mas não se torture, pois não há quem ature, ao lado de gente tristonho a ficar. Das duas, uma, você vai tentar forçar, mostrar-se alegre e feliz para poder ser aceito, ou você vai dizer, eu não tenho lugar nessa realidade, nesse contexto. O apego redentivo é, você está triste, mas nós estamos com você. Porque nós não estamos condicionados ao que você tem para nos apresentar, a nos oferecer. O apego redentivo, ele oferece ao outro, independente do que ele possa oferecer de volta. Vivemos numa sociedade de ganhos. Vivemos numa sociedade de trocas. Vivemos numa sociedade de PIX, né? Em que, de alguma maneira, eu espero desfrutar de algo e me aproveitar de algo. Eu, quando transito para o seminário, muitas vezes eu vou de trem e eu fico observando o comércio no trem. Cada vez mais o comércio no trem do Rio de Janeiro é preocupante. Eu não sei como caminhão vira no Rio de Janeiro tantas e tantas vezes, porque os comerciantes do trem dizem, o caminhão virou na porta do vendedor. E porque o caminhão virou, eu tenho para te oferecer o que na loja tal custa 50, na minha mão você vai pagar 10. E aí é interessante como a relação é, se eu vou ter vantagem, por que não? Não estou vendo que história está por trás disso, então eu compro, adquiro, porque é muito mais vantajoso ali. Vivemos relações de trocas que estão ditadas pela ideia de lucratividade. E por isso também estão ditadas pela ideia de descarte. Se você já não tem mais o que oferecer, se você já não tem mais o que me passar, eu não tenho mais por que estar a seu lado. Nos tornamos frios, líquidos nas nossas relações, e elas não precisam durar, elas não precisam se sustentar, elas só se justificam enquanto alguém tem algo a oferecer. No texto bíblico, o que Noemi tinha para oferecer para Ruth? Apenas a condição de serem viúvas e irem tentar um favor, uma misericórdia na terra de Belém. Mas ela aprende a oferecer, independente do que a outra possa lhe retornar. Quando a gente se apega, a gente passa a compreender a vida na profundidade
das realizações, e não apenas nas materializações. Muitas vezes as pessoas materializam as relações. Quando você volta no texto bíblico lá em Gênesis e vai encontrar os irmãos de José pedindo perdão a ele, a preocupação deles é com serem sustentados por José. E José vai dizer para eles: olha, Deus transformou o mal em bem, e eu não vou materializar minha relação com vocês, eu não vou me vingar de vocês por estar melhor materialmente. Se vocês precisam, eu vou socorrer vocês. E aí, no apego, a gente traz doçura, onde o que há é apenas amargor. O que tudo isso tem a ver com o Evangelho e com a redenção? Em Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 5, Paulo vai dizer assim: irmãos, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, o qual, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. O que tem a ver as vivências de Ruth e Noemi com o Evangelho de Cristo? Tem a ver com o desprendimento que é vivido por Cristo através do esvaziamento em que Ele deixa a glória que tinha como Deus, para fazer-se como nós, em nossa carne. E para que Ele faz isso? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Ele se mostra como um de nós, ele se coloca como um de nós, para que então sejamos alvos do acolhimento de Deus, da redenção de Deus, da salvação em Deus. A aplicação que eu encontro é que o Evangelho se manifesta nas nossas relações quando nós cultivamos as atitudes profundas da hospitalidade e do acolhimento e fazemos dessas atitudes a tradução daquilo que Jesus Cristo nos ensinou que devemos viver. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí, então, quando nós tomamos essas atitudes e trazemos essas atitudes para a nossa relação, entendemos que todos nós estamos na vida peregrinando, buscando respostas, bênçãos, situações que nos abençoem. E somos juntos dependentes da graça de Deus. E se eu compreendo que assim é a vida do meu próximo, eu não me coloco mais como juiz acerca da vida dele, mas eu me coloco como um companheiro que peregrina junto com ele, para chegarmos ao encontro da graça de Deus. Com isso eu aprendo a prática do desprendimento, em que eu não quero apenas ganhar, eu não quero apenas conservar, eu não quero apenas ter coisas que me façam bem, mas eu quero ser canal do bem de Deus no meu relacionamento com o outro. E aí, descubro que é possível me apegar profundamente para muito além da beleza exterior,
para muito além do ganho material, para muito além da vantagem momentânea. É possível me apegar em relacionamentos profundos com os quais as pessoas digam: aqui o Evangelho está acontecendo, aqui o Evangelho está se manifestando, aqui Cristo está entre nós. Eu concluo a minha palavra nessa manhã dizendo que nas nossas relações, todas as outras pessoas têm o direito a serem bem-vindas. Mas elas não são perfeitas. Elas não têm todas as coisas. Nem sempre elas estão da melhor maneira que nos agradaria. Como elas poderão ser bem-vindas, então? Se nós amarmos as pessoas na medida do amor de Cristo Jesus. Se nós amarmos as pessoas na medida da reciprocidade, em que aquilo que eu quero que o outro me faça, eu faço a ele. Em que o bem que eu desejo, eu ofereço. Em que o lucro para mim é mais bem-aventurado dar do que receber. O mundo está em guerras. Vidas são dizimadas e você vai encontrar a justificativa de todos os lados para dizimá-las. As guerras que estão no mundo são expressão do que nós somos como seres humanos. E dentro de nós vamos encontrar justificativas as mais variadas para sermos hostis uns com os outros. A não ser que desafiadoramente, no nosso dia a dia, sejamos tomados pelo amor de Deus que nos leve a praticar a hospitalidade. E a dizer ao outro: você é bem-vindo. Eu quero viver a história com você, no amor que vem de Deus. Curve a sua cabeça. Como posso amar, Senhor, se o egoísmo está em mim? Como posso amar, Senhor, se a indiferença está em mim? Como posso amar, Senhor, se o preconceito toma o meu coração? Como posso amar, Senhor, se a intolerância tantas vezes marca quem sou? Como posso amar, Senhor, se o medo me rouba o prazer de estar com o outro de forma plena? Ó Deus, as indagações não estão sem respostas, pois as histórias da Tua palavra nos mostram o caminho da redenção. Ó Deus, Tu nos dás a resposta da hospitalidade, do coração que se abre para enxergar além das diferenças,
do coração que se abre para ser além dos condicionamentos, do coração que se abre para oferecer mais que receber. Ó Deus, quebranta-me e conduze-me por um caminho redentivo, um caminho que seja hospitaleiro, um caminho que seja acolhedor, um caminho que seja capaz de estar ao lado e viver com profundidade as minhas relações. Livra-nos da frieza, Senhor. Livra-nos do ressentimento, Senhor. Livra-nos da indiferença, Senhor. Torna-nos cada vez mais presentes, profundos e acolhedores uns com os outros, Senhor. Para que assim a vida de Jesus se mostre em nós e através de nós. Como Ruth e Noemi puderam viver uma hospitalidade e um acolhimento tal que trouxe doçura onde tudo era amargo. Traz doçura para a vida de cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Traz doçura nas nossas relações. Não só com aqueles que caminham conosco, declarando uma fé, mas com todas as pessoas, especialmente aquelas que pareçam ser mais diferentes e mais estranhas por isso. Dá-nos o acolhimento, a hospitalidade, para que cheguemos à doçura, para muito além do amargo. Assim, Senhor, abençoa cada um que está aqui nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém.